Deus está, com certeza, Deus está também guiando eles todos. E essa semana na Escola Sabatina, para quem teve a oportunidade e o interesse também em ver a lição, o assunto é bem interessante, né? Fala sobre amor. E eu vi uma coisa que na internet que me chamou muita atenção, gostava de compartilhar com vocês. Ele, um rapaz, poeta, escritor, né? E ele se veste de palhaço para ir visitar pessoas adoentadas no hospital. E ele fez um relato que me chamou muito a atenção. Ele disse que passava ao corredor e viu uma gargalhada na sala de quimioterapia, no lugar menos improvável do hospital. E aí, curioso, voltou para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu, era um casal, o senhor mostrando um vídeo à esposa e ela rindo à beça. Então ele ficou curioso e foi perguntar, né? E para resumir a conversa, ele foi perguntar qual o segredo. Momento de sofrimento, num lugar daquele em que não ouvia riso em momento nenhum, ainda assim ele conseguiam extrair riso. E aí ele brincou e disse: é o bolo de fubá dela. Sem ele eu não posso viver. E voltaram a rir. Então, o palhaço insistiu: não, mas qual o segredo mesmo? Aí ela disse: o amor, a cumplicidade. Desde o momento que eu recebi a notícia, esse homem que está aqui ao meu lado disse: nós vamos fazer a quimioterapia e nós vamos vencer. Em momento nenhum ele disse que era eu que estava doente. Éramos nós que estávamos doentes. Cumplicidade, amor, foi isso que a gente viu durante a semana. E é nesse sentimento de amor, de cumplicidade entre nós irmãos que estamos aqui hoje para honrar e glorificar o santo nome de Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos cantar o hino 236, Transbordando de Amor. Senhor, de
Convido a todos para que se coloquem de joelhos para falarmos com Deus. Grandioso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos concedido a vida, a saúde e a oportunidade de estarmos na tua casa. Neste momento, nós pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos concedendo uma programação toda especial, para que possamos aprender mais do teu amor. Venha estar também com aqueles que estão a caminho, proteja eles e tragam eles em segurança. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, agora a gente vai para uma outra parte que é extremamente importante, que é o boletim missionário do terceiro trimestre. Tá? Bem, como eu não consigo gravar, a idade também já não ajuda mais, nem o primeiro, imagino. Mas a divisão intereuropeia, tá, que as ofertas, parte das ofertas estarão direcionadas, e tem 5 grandes projetos. E o primeiro é um parque de campismo, tá, na Bélgica. Depois, nós temos, eu vou chegar aqui para perto, porque depois nós temos dormitórios de estudantes para facilidade de Vila Aurora, em Florença. Também temos a escola Maquet, para ser construída, com jardim de infância e escola primária na Romênia. Jardim de infância também, tá? Na Bulgária, e uma outra escola também na Romênia. São 5 grandes projetos que dependem de nós para que se torne realidade, né? E para que nós consigamos ouvir mais histórias, mais cartas missionárias de pessoas vindo de vários lugares, relatando como Deus tem transformado a vida deles, nós precisamos, né, desses projetos deixem de ser projetos e virem realidade. E, mais uma vez, nós vamos ouvir a carta missionária através da nossa irmã Alice, um testemunho, né, que é uma pessoa que traz para a gente conhecer o poder de Deus. Esqueci. Né? Acho que o jejum ainda está ainda aí, né? Ninguém tomou café, fez o pequeno almoço, mas está bem. Bom dia, irmãos. Bom sábado a todos. Hoje eu vim fazer uma coisa das que eu mais gosto, que é contar a história. Essa nossa história ela é a quarta ali. Ela é como surgiu, né? Como foi a história de como surgiu aquele jardim de infância. Eu gosto muito de ler essas histórias, eu tenho muito gosto, eu me envolvo com elas, eu quero conhecer essas pessoas um dia, eu quero, né, porque elas de fato existem, né? Então eu me envolvo muito com essas histórias. Tenho uma técnica também, eu gravo, fico ouvindo durante a semana, então eu me familiarizo, graças a Deus. A história de hoje vai contar um dilema inicial na vida da Maria, que depois tem um desfecho, né? A Maria estava de licença maternidade, ela teve um bebezinho, mas como toda mãe, eu sei porque eu já passei por isso, tem aquele momento que a gente não quer desagarrar da cria, a gente fica preocupada, vão dar, né, os alimentos no horário, e quando ele estiver enjoadinho querendo banho, já vão dar logo banho, né? Quando ele estiver enjoadinho quiser dormir, as preocupações de mãe, né? A gente fica mesmo com o coração apertado em mandar nossos filhos para as creches, né, para os jardins de infância. E essa era a preocupação da Maria. A Maria não queria desgrudar do menino. O menino já estava com 3 anos e ela sofria só imaginar mandar o menino para a creche. Aí ela começou a orar, né? A adventista começou a orar, começou a pedir orientação a Deus, porque ela tinha um problema.
A escola na Bulgária, o jardim de infância na Bulgária é muito bom, o país investe muito. Então, ninguém paga, é de graça e ainda é bom. Né? Então, os pais realmente aproveitam e mandam seus filhos, menos a Maria. Aí depois a Maria começou a conversar, a orar, a pedir a Deus, a conversar com Deus, a orar, a pedir orientação. Aí um certo dia ela falou com o marido, ela disse: marido, eu tô apreensiva, no meu coração não está a deixar eu soltar, né, deixar meu filho ir para a creche. Aí o marido dela virou para ela e disse uma frase, né? Ele disse para ela assim: quando é que vais entender que Deus quer que faça algo por conta própria? Naquele momento, essas palavras entrou no coração da Maria e deixou ela mais angustiada, mas também mais esperançosa, porque ela sentiu que ali tinha a palavra de Deus. Ali quem estava falando não era o marido, era Deus que estava mandando a mensagem. Ela entendeu a mensagem e a mensagem era que ela precisava abrir o primeiro jardim de infância adventista de onde ela morava, porque não havia. Havia a igreja, mas não havia uma creche. Só que os irmãos lembram que eu falei que a Bulgária tem um sistema muito bom de creches? Então, como que você vai fazer uma creche paga né, com sistema público? Quem vai pagar, né? Então, esse era o dilema dela. Mas ela disse, vou continuar orando. Continuou a orar, né? E aí começou a rondar a vizinhança distante, longe, porque ela pensou assim, quanto mais distante for, né, mais próximo dos centros que as pessoas trabalham, mais ela vai conseguir ali atender as necessidades da grande maioria das pessoas. E aí ela começou a andar distante para procurar um aluguel, uma casa para poder montar a creche. Nisso, as pessoas sempre davam desculpas. Ah, não vou alugar minha casa para você, não. Você vai encher aqui de criança, vai pintar minhas paredes, vai rabiscar tudo, vai destruir meu imóvel. Foi unânime. Todos disseram, quando sabiam que era para uma creche, diziam, não, vocês vão destruir meu patrimônio, então eu não quero. E aí Maria voltou a orar. Orava agora com a ajuda do seu marido, ela já tinha procurado pessoas para poder se juntar a ela nesse projeto, né? Deu um nome, que é a Esperança Colorida, né? Tem um nome aqui no idioma deles, mas não me atrevo, tá? Mas o nosso nome é Esperança Colorida. Aí ela passou. O menino dela continuava a crescer, acabava o período da maternidade, ela não conseguia uma casa como ela queria, aí ela começou a entrar em desespero também. Voltou a orar outra vez. E aí, numa dessas orações da Maria, ela teve uma ideia. Ela disse: eu estou indo procurar coisas longe para ficar perto dos outros, mas se eu atendesse as necessidades do meu bairro, né? Próximo à minha igreja, pessoas que eu conheço, então ela começou a procurar no bairro dela. Com apenas 3 semanas que ela tinha começado a procurar no bairro, ela encontrou uma senhora que estava a alugar uma casa, né, pôs um anúncio, e ela foi lá ver a casa. A casa era perfeita, era o local. Quando ela chegou lá, ela disse, é aqui. Aqui foi o lugar escolhido por Deus. Só que tinha um probleminha, porque os búlgaros, a maioria dos búlgaros, não são todos, né, menosprezam os adventistas. Têm os adventistas como uma seita. E ela ficou apreensiva de conversar com a mulher. Mas ela orou, né? Só que ela teve um sinal. Quando ela entrou na casa da mulher para olhar, ela viu o marido dela sentado lendo a Bíblia. Ela disse: bom sinal, né? Já é um sinal. Aí ela pensou, andou mais um bocadinho com a senhora para ver a casa e ela perguntou: o senhor estava lendo, fazendo uma leitura? Ela disse assim: sim, meu marido era professor de história religiosa, né, na escola. Então, o marido dela tinha a Bíblia porque ele estudava como um livro normal para ensinar seus alunos, né, de história. Aí ela disse, pelo menos, não sendo no cunho religioso, pelo menos ele sabe que existe a Bíblia, né? E aí, nas conversas, ela acertou com a mulher de voltar depois para pagar a renda, né, para pagar a primeira renda. E quando ela voltou, ela tinha no coração dela. Porque até então ela não disse para a mulher qual era o intuito da creche, que era uma creche com a base, né, dos ensinos adventistas, com os valores adventistas. Então ela disse assim, orou de novo, falou assim: meu Deus, me ajuda, porque agora é o tudo ou nada. Eu estou indo para fazer o primeiro pagamento, para ver a questão do contrato, como vai ser. Me ajuda. Aí ela foi conversar com a mulher. Quando ela foi conversar com a mulher já logo de pronto disse: a senhora é adventista? Ela disse, sim, sou. Como que a senhora sabia? Ela disse, pelas redes sociais.
eu tive curiosidade, fui lá e vi que a senhora postou, tem um anúncio lá da sua creche e está lá escrito que a senhora é adventista do sétimo dia. Aí ela, a senhora tem alguma objeção, alguma coisa contra? Ela disse não. Muito pelo contrário, eu tenho um respeito pelo povo adventista. Ela tomou um susto. Aí ela quis saber mais, né? Aí a senhora foi e disse assim: não, é que eu sou professora de piano. E os meus alunos, a maioria deles que estudam piano comigo, são todos crianças adventistas. E eu acho isso maravilhoso, você iniciar crianças no mundo da música, né, música clássica e tudo. E elas duas fizeram amizades, as duas ficaram amigas. A senhora deu um desconto no aluguel, né? Disse que ela poderia ficar o tempo que ela quisesse. E gostou, ela construiu uma equipe, tudo, e todo mundo gostou do local. E eles começaram no dia 15 de setembro de 2016. Deus abençoou o projeto por mais 2 anos nesse local, né? E depois de 2 anos, elas abriram uma nova. Tinha essa e tinha mais uma, que acho que essa outra aqui não diz, mas eu acho que era um novo local, mas acho que era mais para próximo lá de onde ela queria, para o centro, né? Então, uma ela atende 14 crianças e na outra ela atende 16 crianças. A Maria sempre conversa com a proprietária, e a proprietária diz que a Maria é diferente e que Deus está a agir na sua vida. Maria e a sua equipe oram regularmente pela proprietária e pelo marido. Eles não têm filhos, partilhou Maria. Dizem que arrendar-nos este prédio lhe dá sentido e um propósito de realização. Apoiem-nos sempre. Sabemos que Deus tem um plano para as vidas deles através de nós. Continuemos a interceder por eles em nossas orações. Parte dessas ofertas deste trimestre permitirá que o Jardim de Infância Esperança Colorida saia de uma das suas instalações arrendadas e mude para um edifício próprio em Sofia. Irmãos, obrigada pelas doações de vocês. Que a gente possa dar continuidade à história da Maria, que a gente possa ser contribuintes do propósito de Deus nas vidas das pessoas e que a gente possa voltar aqui, mais à frente, quando voltarem a essa região, para falar dessa nova creche que nós, eu tenho certeza que vamos ajudar a construir. Tenha todos um bom sábado. Obrigada. Amém. Muito obrigada, Analice, por essa carta missionária que trouxe para nós. É uma história muito bonita. O verso para memorizar. Quem conseguiu memorizar? Eu não. Então, diz ali no 1 Coríntios 13, no verso 13, diz assim, ó, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém, o maior deles é o amor. Na semana passada, vimos que sem amor, todas as coisas, até mesmo os dons espirituais, são inúteis. Esta semana, estudamos mais profundamente, né, o 1 Coríntios 13, que o maravilhoso retrato do amor. Então, como veremos agora com o irmão Sérgio, que estará passando a lição geral para nós, recapitulando, né? Podemos até contribuir também com os nossos, como é que fala? Fugiu agora, participação sobre a lição dessa semana, que foi muito boa também. Até eu gostaria de ler um pequeno texto que diz lá na lição de sábado, no finalzinho diz assim, como veremos, o amor não é tanto uma emoção, mas sim uma atitude que deve ser expressa na vida, em atos e em palavras. Caso contrário, não significa nada. O que o amor realmente é e faz foi plenamente revelado na vida de Jesus. Eu gostei muito desse texto e eu gostaria mesmo de ter passado aqui para vocês. Espero que não atrapalhe a lição com o irmão Sérgio. Nós teremos a lição 10 para as 11, até 10 para as 11. Obrigado ao irmão Sérgio por compartilhar um pouco da sabedoria dele com a gente, que foi inspirada, com certeza, né? E ficou muito claro
que o nosso norte, a quem a gente deve realmente estar olhando à frente é Cristo, como referência de amor e não para os lados, não é verdade? E, irmãos, hoje vamos começar uma nova lição semanal, né? E eu não vou falar dessa lição, ou não vou fazer uma síntese dessa lição, mas eu quero propor um desafio diferente essa semana para vocês. E por que isso? Porque a escola sabatina, ela não deve ser apenas um momento em que ouvimos alguém falar. Queremos ser investigadores da palavra de Deus. E é isso que a lição da escola sabatina propõe. Por isso, durante essa semana, procure na lição uma resposta, uma descoberta ou um detalhe que você nunca tinha percebido até então. Quero deixar uma pergunta para a gente já começar a acompanhar durante toda essa semana que virá. E se Jesus não tivesse ressuscitado, o que sobraria da minha fé? O que sobraria da sua fé? Paulo afirma em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria inútil, vã, e ainda permaneceríamos com os nossos pecados. Então, por que a ressurreição de Cristo é tão decisiva para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação? E mais, se Cristo ressuscitou, o que essa realidade muda na minha vida, muda na sua vida. Né? Isso estou falando de hoje. Esse é o nosso desafio, não estudar a lição apenas para saber mais, mas para descobrir algo que transforme a nossa maneira de viver. Que cada dia, ou que cada um de nós chegue ao próximo sábado com a descoberta para compartilharmos. Nosso desafio é simples, não apenas estudar a lição, mas permitir que a lição transforme nossas vidas através da palavra de Deus. Porque a lição é justamente um elo para que a gente consiga compreender, ou um caminho para compreender mais a palavra de Deus. Então estude, pesquise, reflita e permita que Deus fale com você através da sua palavra. Esperamos vocês no próximo sábado, tá? Para que a gente compartilhe os nossos conhecimentos. Agora vamos ficar com o momento da oração. Eu gostaria de convidar o irmão Mariton para fazer esse momento, que é o momento da oração, e um verso que eu gosto muito, que se encontra em Tiago, no verso 5,16, que diz: orai uns pelos outros. E eu gostaria que o irmão Mariton, neste momento, enfatizasse mais a importância da oração um pelos outros. O microfone aqui está ligado. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Nós estudamos uma lição sobre o amor. E eu fiquei a meditar ali. Será que muitas das vezes nós não temos negligenciado a demonstração desse amor, que é tão importante para a nossa caminhada espiritual? Sabe, irmão, nós somos considerados um corpo. E quando nós temos um corpo onde há um ferimento num dedo, em qualquer outro órgão, todo o corpo sente. E hoje, nesse amor e nessa demonstração, antes de eu começar a falar da oração, eu gostaria de abrir aqui um parêntese, porque eu, como membro desse corpo, estou muito triste. Com a notícia que recebi essa semana, acho que todos vocês conhecem o irmão Pagani, da igreja de Faro. A nora dele faleceu essa semana, a esposa do Manolo. Manolo é uma pessoa que já frequentou a igreja de Albufeira quando ela era ali do lado da coisa, e fiquemos sabendo da morte dessa jovem, e aquilo realmente entristeceu muito meu coração. E eu não poderia. Conhecia ela, assim de vista, toda vez que o Manolo vem aqui em Portugal, ele nos visita e quando eu conversa com ela, então me tocou muito. E antes de eu falar dessa outro projeto, gostaria de convidar a igreja, mesmo sentado, para que a gente ore por essa família. Para que
Deus possa confortá-lo assim, um momento difícil, mas é um membro da nossa família que nesse momento sofre a perda, deixou uma filha de 12 anos de idade. Vou convidar a igreja para que possam fechar os seus olhos, para que a gente faça uma oração nesse sentido. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque nós temos um Deus a quem se compadece de nós. E que nessas horas tão difíceis para nós, seres humanos, Senhor, porque Tu nos criaste para viver eternamente, mas infelizmente existe a morte na nossa caminhada. E ela nos machuca, ela nos maltrata. E nesse momento nós queremos, em nome de Jesus, suplicar de que Teu Espírito traga conforto a essa família, a família do irmão Pagani, ao Manolo, a mãe dessa jovem, os seus familiares de um modo geral. Nós não conhecemos, mas Tu conheces, Senhor. Que Tu possa trazer fé, esperança e paz a essas famílias enlutadas. É o que nós Te suplicamos, Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém. Bem, nós temos o nosso projeto, eu não sei quantos estão com o folhetinho aqui, mas está aqui a outra vasilha. Esse é um projeto da Igreja de Albufeira que Deus colocou no nosso coração, que é orar pelas pessoas que estão inscritas no livro da igreja, mas que não têm frequentado a igreja. E a gente tem se preocupado de a cada sábado orarmos por essas pessoas. Temos visto já algumas manifestações do poder de Deus na vida dessas pessoas e tem sido realmente maravilhoso, um privilégio para a gente poder a cada sábado termos essa oportunidade de orar por essas pessoas. Mas temos também esse outro projeto. Esse foi outro projeto que Deus colocou no nosso coração para que as famílias da igreja orem umas pelas outras. Aqui atrás, nós temos aqui a família do Samuel Silvestre, o irmão Samuel hoje não está aqui, né? Não está aqui o irmão Samuel Silvestre, mas o que acontece? Tem uma cestinha ali fora e é onde você pega isso aqui, leva para sua casa, passa a semana orando, no sábado que vem, traz lá, devolve, pega outro pega a sua família, e assim é uma maneira que nós encontramos de incentivar a igreja a orar uns pelos outros durante toda a semana. Esse é outro projeto, é outra coisa. E nós temos também esse aqui, eu não sei mais nem qual é o que eu tenho que tirar. É daqui, né? Esse projeto é que está aqui, que é esse projeto, Ninguém Fica para Trás, onde nós oramos pelas pessoas que estão inscritas no livro da igreja, mas que não estão frequentando. E eu vou pedir agora que o irmão Júnior tire aqui um para nós, para a gente ver por quem nós vamos orar. Em seguida, essa pessoa vai para essa caixinha, que é para na próxima vez. Christopher é o irmão da Radassa. É o Christopher. É aquele mais novo ou é o mais velho? É o mais velho. Vocês lembram dele, né? O Christopher perdeu o pai num acidente, fazia parte da igreja aqui ainda, nessa época. Como era o nome do irmão? Não, o nome do irmão que morreu. Adeilton, o irmão Adeilton. Morreu num acidente de trânsito aqui na 125. E esse jovem frequentou aqui até o tempo que o pai era vivo. Depois que o pai morreu, a mãe também se afastou um pouco, acho que foi para outra igreja, não sei. Eu sei que ele ainda faz parte da nossa igreja. Já oramos por ele algumas vezes, o Zé Manel mandou uma mensagem para ele da outra vez, ele agradeceu pela oração, e novamente está o nome dele aqui, Christopher, filho da irmã Radassa. Eu soube que teve agora os batismos, sábado passado, foi na Maué. Amém. Espírito trabalhar. Amém. Está um pouco perturbado por causa de situações de trabalho. Até o irmão que está a ajudar, o irmão nosso princípio, irmão Arthur, a tentar ajudar, porque está um bocado desorientado. Mas ele está procurando a igreja. Sem Deus não tem orientação. Vamos continuar orando, se o nome dele saiu aqui. Eu tenho muita consciência de que Deus tem um propósito. Eu vou convidar a igreja nesse momento, aqueles que puderem,
a se colocar de joelho e eu vou dar uma oportunidade para que vocês possam orar pelo Christopher e em seguida eu faço uma oração aqui, finalizando. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui a tua igreja de Albufeira, prostrada diante de ti, porque hoje nós temos um pedido especial. Queremos pedir por esse jovem, Senhor, o Christopher. Tu sabe onde ele se encontra nesse momento, tu sabe como tem sido a vida dele. Tu também sabe da perca do seu pai alguns tempo atrás. Tu sabe do impacto que isso teve na sua caminhada espiritual. Tu conhece tudo, Senhor. O nosso pedido essa manhã, Pai querido, em nome de Jesus, é que o teu Espírito continue operando o milagre da transformação e da salvação na vida desse jovem. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Que tu traga de volta esse teu filho ao teu redil, para que junto nós possamos todos estar preparados no grande dia da tua volta a essa terra. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Obrigado por nos atender. Porque nós te pedimos isso não porque temos mérito, mas em nome e nos méritos do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, te agradecemos. Amém. Nesse momento eu convido a nossa irmã Samile para cantar, e que essa canção dela possa ser uma oração para nossas vidas. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui na casa do nosso Deus para honrar e glorificar o teu santo nome. Essa canção que eu vou estar louvando ao nosso Deus é uma canção que nos traz a esperança de ainda estarmos nessa terra, que é um dia encontrar com o nosso Jesus, o nosso Deus, a esperança de rever os nossos entes queridos que já se foram e também de viver em uma terra celestial ao lado do nosso Criador. Que o teu Santo Espírito possa se fazer presente no meu e no seu coração nesta manhã. Que o nosso Deus seja louvado. Posso ouvir pela fé os passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará
que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu no meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto deste lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei meus queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. A cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar o sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar em uma só voz. Declare que somente o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Quando o céu
nosso Deus seja louvado. Estávamos falando de dons, não tem maneira melhor do que encerrar então a escola sabatina, colocando em prova os dons, né? Esperamos no próximo sábado encontrar todos aqui na igreja, tá bem? A escola sabatina se despede e obrigado pela presença. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos, Senhor, porque até aqui Tu tem sido pela gente. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela programação e obrigado, Senhor, porque nos dar Cristo como referência de amor, que Ele possa ser enraizado cada vez mais nos nossos corações, nos mantém disciplinados para segundo momento e que continuemos a ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Sabe quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Deus a todas tem contado e nenhuma tem faltado, pois a todas Ele vê, sim, a todas Ele vê. Sabe quantos passarinhos voam livres pelo ar? Quantos peixes que não cansam, divertindo-se no mar? Ele cuida dos peixinhos e também dos passarinhos, com carinho e com amor, com carinho e com amor. Muitas são as criancinhas que no mundo inteiro há, brincam sempre, correm todas para lá. Feliz sábado a todos. Peço agora um pouco da vossa atenção para conferirmos os nossos anúncios. Vamos começar pelos anúncios nacionais. SOS Venezuela. O seu apoio é urgente. A ADRA está na Venezuela a ajudar as vítimas do terremoto que ocorreu no passado dia 24 de junho, que vitimou mais de 6 mil pessoas. Estamos a tentar fornecer kits de higiene, água potável, providenciar alguns abrigos temporários para as famílias. A ADRA está a solicitar o nosso apoio, que possamos ajudar. Temos 3 formas de poder contribuir. Pode aceder através do MBWay, através do IBAN ou através do donativo online. Vamos ajudar com o pouco que conseguirmos, que certamente fará toda a diferença na vida destas pessoas que tanto precisam. Plantar com amor. É o 3º encontro de agricultores adventistas e 10º encontro da rede New Star. É um projeto um evento que visa abordar a responsabilidade social em ação na comunidade. Terá a participação da Carmen Maciel e do pastor Moisés Silva. É um encontro que terá lugar nos dias 11 a 13
de setembro, em Penela, na Clínica Vita Salus. €1 igual a um voto. A ADRA, assim como algumas instituições de solidariedade, estão durante todo o mês de agosto a concorrer ao voto solidário. É um projeto que visa apoiar as instituições instituições que tenham impacto social. O nosso objetivo da ADRA é conseguir um centro de formação, um centro de apoio àquelas pessoas aquelas pessoas mais desfavorecidas, proporcionando-lhes desenvolvimento de competências, proporcionando-lhes novas oportunidades. Pode contribuir com €1, no máximo de €30. Basta aceder ao MBWay Solidário e lá pode votar. Um voto, €1. Quanto mais votar, mais irá ajudar a ADRA neste sonho de construir um centro de formação, um centro de formação para pessoas mais desfavorecidas. Estafeta das possibilidades. Irá começar nos dias 19 no Porto e em Faro e no dia 20 em Lisboa. Quem participar pode optar por caminhar, pode optar por correr ou andar de bicicleta. Não é o mais importante, não é importante ganhar. O importante é sensibilizar as comunidades para as necessidades das pessoas com deficiência física. Vamos participar, vamos caminhar todos ao mesmo passo, porque o mais importante mesmo é ajudar e é sensibilizar para as pessoas, para as necessidades das pessoas com deficiência física. Quem quiser inscrever-se, basta aceder ao QR Code que se encontra no canto inferior esquerdo. Anúncios locais. Campanha de doações solidária. A ADRA continua naturalmente a aceitar as nossas doações de alimentos não perecíveis, alimentos secos, alimentos com longa duração, como massa, arroz, óleo, feijão, alimentos basicamente que não se estraguem, que possamos contribuir com aquilo que pudermos, que certamente iremos ajudar muito àqueles que mais precisarem. Para mais informações, podem falar com a nossa irmã Eliana Serra. Reunião de oração, todas as terças-feiras às 20 horas. Todas as terças-feiras é o momento de nos reunirmos, o momento de orarmos uns pelos outros, o momento de orarmos pela Igreja, porque já sabemos que quanto mais oração, mais poder temos. É um momento também em que ficamos a saber também um pouco mais sobre as necessidades dos nossos irmãos e assim poder orar por eles. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estão todos convidados. Vamos então aguardar pelo início do culto com reverência, que o Senhor nos possa abençoar. Olá, bem-vindo ou bem-vinda à Igreja Adventista de Albufeira. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Para que este momento seja agradável e seguro para todos, vamos partilhar algumas recomendações. Este é o lugar sagrado, pelo que devemos manter a reverência e a discrição. Para ajudar-te a conectar com Deus, pedimos que coloques o teu telemóvel em modo silencioso e evites atender chamadas dentro da igreja. Por favor, orienta as tuas crianças para não correrem no templo. Se precisares alimentar o teu filho, temos uma cozinha junto às casas de banho. Se necessitares trocar fraldas, dispomos de um fraldário para as mães. Em caso de dúvidas, fala com os nossos diáconos e diaconisas, que estão sempre prontos a ajudar. Eles são responsáveis por manter a organização e segurança da nossa igreja. Por favor, não deixes papéis ou quaisquer resíduos dentro da igreja. Sorri, estás a ser filmado. A nossa programação é transmitida do nosso canal do YouTube, IAS de Albufeira. Convidamos todos a subscreverem para não perderem nenhuma programação. Segue-nos também no Instagram, @IAS de Albufeira, e junta-te à nossa comunidade. Obrigado e bom culto.
escuta a mensagem que vem lá dos céus. Silêncio, silêncio, é tempo de orar e com reverência em Deus meditar. Silêncio, silêncio na casa de Deus. Escuta a mensagem que vem lá dos céus. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma.
Querido Deus, querido Pai, que privilégio nos dás esta manhã de estarmos na Tua presença e adorar o Teu santo nome, Pai. Que perante a Tua presença nós possamos estar reverentes a ouvir a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada um de nós. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Bom sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia dá a todos os presentes e àqueles que nos acompanham através do YouTube as mais calorosas boas-vindas. É sempre bom estarmos aqui na casa do Senhor juntamente com os nossos irmãos para o adorar e louvar. E é também um momento de darmos as boas-vindas às nossas visitas, não só àqueles que são regulares, mas também àqueles que nos visitam pela primeira vez, como é o caso do Cláudio Monteiro, da Rosângela Monteiro e Kelren Monteiro. Onde é que eles estão? Sejam muito bem-vindos. Darmos também as boas-vindas à Valdeceia. Peço desculpa, ainda não me habituei aqui à caligrafia. À Josélia e ao Edivaldo Santos. Onde é que ele... Estão aí, claro, estavam a fazer sinal de... E felicitarmos também o Neto, o Jason, o Dolor, o Enzo, a Adaria e o Joaquim, presumo que venham de Cabo Verde. Tem aqui as iniciais, CV, presumo que seja de Cabo Verde. Sejam muito bem-vindos, estão na casa do Senhor. Vamos dar início cantando alegremente o hino número 179, Eu Sei em Quem Eu Creio. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei que eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Acho que agora foi. Bom dia, irmãos. Feliz sábado.
Alegrei-me quando me disseram-me. Amém. Eu convido a todos que puderem, que nós possamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez aqui nós estamos na Tua casa, te agradecemos por cada família aqui presente, por cada pessoa que se dispôs a vir à Tua casa. Fica conosco, Senhor, fica com cada família aqui representada. O Senhor sabe das dificuldades que cada um tem enfrentado, dos problemas que ninguém fala, mas que carrega no coração. Que o Senhor esteja acalmando o nosso coração, acalmando nossa alma e nosso espírito, para que nós possamos ouvir a Tua palavra nesta manhã. Fica com o pastor que vai pregar a Tua palavra, que ela possa falar direto aos nossos corações. Nos protege, nos guarda, por Jesus. Amém. Senhor Jesus, não sei agradecer-te as muitas bênçãos que tu tens concedido. Muito obrigado, é só que sei dizer-te. Aceita, pois, a minha oração. Eu tinha sido batizado há menos de um ano na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando decidi prestar vestibular para a faculdade de Teologia. E falei com a minha esposa: amor, acabou o dinheiro. Tinha um pequeno comércio, muitas dívidas e quase nada de dinheiro para nos manter durante os estudos. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Cara ou coroa? Eu tinha sido batizado há menos de um ano na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando decidi prestar vestibular para a faculdade de Teologia. Quando a ideia surgiu, eu pensei, deve ser muito bom poder falar da verdade para as pessoas. Mas até lá, muita coisa tinha que ser resolvida. Eu morava do outro lado do país, eu já era casado, tinha um pequeno comércio, muitas dívidas e quase nada de dinheiro para nos manter durante os estudos. Se Deus realmente estivesse me chamando para mudar de vida, muita coisa teria que ser resolvida. E eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Na verdade, Deus já estava preparando o caminho, mas eu não conseguia entender. E naquela época eu fazia faculdade de contabilidade na Universidade Federal do Amazonas. E logo então veio a notícia de que eu fui aprovado para fazer teologia no NASP em São Paulo. E eu tive que, de alguma maneira, conseguir algum dinheiro para fazer essa mudança. E tudo que nós tínhamos na época era um carro novo que eu ganhei da minha família. Então nós colocamos ele à venda e o valor desse carro dava para a gente se manter lá no NASP por um longo período de apenas 2 meses. E por incrível que pareça, no segundo mês que estávamos no NASP, a loja foi vendida. As dívidas foram pagas e Deus proveu os meios para que a gente conseguisse se manter por mais 2 anos. Mas isso não significa que a gente tinha dinheiro sobrando, até porque nós tínhamos um bebê de 1 ano e 2 meses e 2 faculdades para pagar. Então nosso dinheiro era contado na ponta do lápis. A última semana do mês era a mais complicada. A gente tinha exatos R$600 mensais para as nossas despesas com alimentação. E tinha mês que durava mais do que o dinheiro. Num desses meses, que sobrou o mês e faltou o dinheiro, a gente não tinha nem para fazer as compras de comida. E eu orei pedindo a Deus uma solução e falei com a minha esposa: amor, acabou o dinheiro. Daí ela foi até a cozinha, toda feliz, pegou um dinheiro que a gente guardava numa xícara e disse: não, amor, a gente ainda tem tudo isso. Mas tinha um porém. Ela não sabia que aquele era o nosso dízimo. E a gente ficou num dilema. Será que a gente usa esse dinheiro agora
para as necessidades e depois a gente repõe, e ficamos pensativos sobre isso. Porque a questão nossa não era devolver o dízimo ou não devolver. Nós iríamos devolver. A questão era quando a gente iria fazer isso. Mas a gente pensou, então eu decidi. Eu falei, vamos devolver o dízimo e o resto Deus proverá. E era uma quarta-feira, né? E de noite ela foi para a faculdade. E eu com meu filho fomos para a igreja. E eu aproveitei, levei o envelope com o dízimo. E no momento do ofertório eu entreguei e senti uma paz assim sobrenatural. Voltei para casa. Acabei dormindo no sofá e quando eu acordei foi quando ela chegou em casa chorando, rindo e eu sem entender nada. Enquanto eu voltava para casa, a pé, uma amiga me ofereceu carona. E no caminho ela disse, Raquel, posso te fazer uma pergunta? Eu percebi que ela estava um pouco constrangida, mas eu não sabia bem o motivo. Eu respondi que sim, e com muito jeito e delicadeza ela começou a explicar que recebia um cartão de alimentação que ela não usava. Ela nem sabia a quantia que tinha ali, mas pensou em doar para alguém que precisasse. Daí ela olhou para mim e falou, amiga, desculpa estar sendo discreta, mas quando eu pensei em doar esse cartão, só me veio você na mente. E agradeci e falei, amiga, de fato você foi enviada por Deus. Eu estava necessitando desse dinheiro, desse valor, e eu abracei e só sabia agradecer ela. Durante o nosso ministério, já vivemos outras provações, outros períodos de dúvidas e incertezas, mas em cada uma delas, Deus se mostrou preciso e fiel para prover a melhor solução no tempo certo e do jeito certo. Nós aprendemos que por mais difíceis que as situações possam parecer, a gente não deve ceder à tentação de pegar um atalho, porque o atalho pode até dar certo, mas isso significa perder a chance de perceber o quão perto Deus está de nós. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presente, Pai. Te agradecemos por esse dízimo e oferta e que o Senhor abençoe cada pessoa nessa sala, espiritualmente, fisicamente e materialmente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor e das histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Tá perdoado. Bom dia, Laurinha. Tudo bem? Olha, vamos dar bom dia para a igreja? Será que eles vão ouvir a gente falar bom dia? Vamos tentar? Calma. No 3. 1, 2, 3 e... Bom dia! E a igreja não respondeu. Só o pastor e o Luciano. Vamos tentar de novo? Vamos ver se a igreja está acordada para responder vocês? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Agora sim, vocês viram? Hoje o tema é uma coisa que não é bonita, mas a gente precisa falar sobre. O tema da nossa historinha é inveja. Vocês sabem o que é inveja? E o que é inveja? Não, não, quem dera. O que é inveja? Pessoa que tem uma coisa que tu querias muito e ficas com inveja. Isso. E você queria também, né? Você queria, além de você queria que a pessoa não tivesse. Porque você, se eu falar assim, Maria Helena, tua blusa é tão bonita, mulher, onde é que tu comprou? Que eu quero uma igual. Isso é inveja? Não, isso é admiração. Eu achei tão bonito que eu também quero uma. Agora, se eu penso assim, mulher, se eu vou para deixa eu ver para quem? Se eu chego assim para minha irmã e falo assim, mulher, a Maria Helena estava com uma blusa tão bonita, mas ia ficar melhor em mim. Não ficou bom nela. Isso é o quê? Inveja. Se eu vejo um meu amigo com um carrinho, agora para os meninos, e o carrinho só é bonito porque é dele, tá errado. Porque você pode dividir com o amigo o carrinho. Não pode? Pode, Benjamin? Pode dividir, não pode? Ele tá me olhando tão sério assim, ó. Tão sério, ele tá pensando se pode. A história de hoje conta, quem vai contar a história de hoje é uma velhinha. O nome da velhinha é Dona Mimi. Dona Mimi, ela mora no final de uma rua e lá na casa dela tem um quintal muito grande. Ela tem um quintal muito grande e a vizinha também. E eu trouxe aqui para representar o quintal da vizinha, ó. O quintal da vizinha, aquela história de a grama do vizinho é mais verde? Pois é essa história. O quintal da vizinha tinha uma árvore linda, uma grama verdinha. E a Dona Mimi ficava na cerca assim, ó. Também tem aquele negócio que rega sozinho. E a Dona Mimi fazendo biquinho.
cada vez que a vizinha comprava uma planta nova e colocava lá, o que a dona Mimi fazia lá na cerca? O que vocês acham? Ela admirava a obra, ela admirava e dizia assim: nossa, que lindo! Até as borboletas vão ver o quintal da minha vizinha. Olha que maravilhoso as coisas que Deus fez e que a minha vizinha cultiva com tanto amor, dedica tanto tempo. Vocês acham que para ter um jardim bonito demora ou é rápido? Demora. Vocês acham que para as flores nascerem bonitas assim, tem que ter cuidado ou só deixar lá, jogar a semente e deixar lá, vai dar certo? O que vocês acham? Tem que ter muito cuidado. Por mais que Deus tenha feito um jardim, as flores maravilhosas, se as pessoas não cuidarem, o que acontece? Murcham e morrem, principalmente agora no verão, que está muito quente. E a vizinha da dona Noemi cuidava daquele jardim com muito amor. Por isso que o jardim era muito bonito, muito lindo. Só que a dona Mimi era uma velhinha invejosa. Ai, que velhinha! E ela ficava na cerca, assim, ó, só o olhinho, porque era uma velhinha baixinha, só o olhinho aqui na cerca, ó. Essa vizinha. Aí alguém passava na rua e dizia assim: nossa, vizinha, teu quintal é lindo, parabéns pela dedicação. Posso tirar uma foto? Tirava foto do jardim, aquela coisa maravilhosa, e a vizinha toda, toda feliz, porque ela sabia da dedicação que ela tinha gastado para o jardim dela ficar muito bonito. Mas a dona Mimi, velhinha invejosa, ficava assim, ó. Aqui é a cerca, aqui, ó. Nem é tão bonito assim. Nem é. Nem é tão bonito assim. Tem um formigueiro, vai morder o seu pé. Ela ficava procurando defeito no jardim da vizinha. Mas um dia, ela foi ler a Bíblia e ela descobriu uma coisa. Sabe o que ela descobriu? Que inveja não faz bem para o nosso coração. Ela descobriu que inveja não é uma coisa que Deus criou e que não é uma coisa que faz bem para o nosso coração. Se eu passo a minha vida inteira querendo só o que os outros têm, eu não vou ser feliz. Vocês querem ser felizes? Sim. Vocês acham que só querer o que o coleguinha tem, isso é felicidade? Não, a gente tem que ficar feliz. Se um amigo ganha um presente e eu acho esse presente muito bonito, o que eu posso falar para o meu amigo? Obrigada é quando a gente ganha. Para o amigo, a gente fala assim: parabéns, amigo, o seu presente é lindo, vamos brincar juntos? Olha que legal, você vai participar da felicidade do seu amigo. Se eu ganho um vestido bonito e vou sair com a minha amiga, ela diz: amiga, você tá linda, vamos sair junto, vamos tirar uma foto. Isso é participar da alegria do amigo sem ter inveja. Sem ter inveja do carrinho, sem ter inveja da boneca, do vestido, da caneta da escola. Isso é o que Deus espera de nós, que nós possamos ser felizes com a alegria do nosso amigo e não invejoso. Inveja é muito feio. Que nós possamos lembrar que o que a dona Mimi fazia não era legal. Não, peraí. Calma, não é isso, filho. Pera. Tá bom? Ela tá lavando a roupa suja. Calma, galera, calma. Depois a gente conversa. Mas que nós possamos lembrar que o que a dona Mimi tem no coração, que é a inveja, não é um sentimento bom. E que nós possamos guardar no nosso coração o quê? A alegria pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho. E que a gente, quando passar num jardim bonito, a gente pense o quê? Que lindo, essa vizinha teve muito trabalho para ter um jardim lindo. E não cultivar a inveja no nosso coração. E eu tinha separado um verso. Em Romanos 12:15 diz assim, ó: alegrem-se com os que se alegram. Calma, espera aí. Olha, Romanos 12:15 diz assim, ó: alegrem-se com os que se alegram. Vamos repetir junto? Alegrem-se com os que se alegram. Romanos 12:15. E que nós possamos guardar somente a alegria no nosso coração e não a inveja, que é uma coisa muito feia. Deixa para dona Mimi, tá bem?
Vamos orar e pedir a Deus que Ele cuide do nosso coração e que nós possamos crescer, crianças alegres, que gostam do amigo e que não são invejosos. Vamos orar, Gabriel? Vamos? Você quer orar? Sim? Uhum. Oremos. Pai Santo, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por tudo. Faz que nós não sejamos invejosos. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar. Pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar. Pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me
Que o nosso Deus seja louvado. Bom sábado a todos. É bom estar esta manhã na casa do Senhor, tendo a Igreja de Deus cheia. Antes de passarmos à reflexão desta manhã, nós temos um momento muito especial. Temos 2 momentos, é 2 num só. Nós temos a dedicação de 2 bebés esta manhã. Eu vou chamar o nome dos bebés, mas como os bebés não podem vir sozinhos, têm que vir os pais. Ok? Eu vou chamar o bebê número 1, digamos assim, o João Enoque, e a Chloe Maria. Possam vir aqui juntamente com os seus pais. Um vem a dormir, o outro vem acordado. Possam colocar aqui, virado para lá, para todos verem. É a primeira vez no meu ministério que eu vou fazer dedicação de 2 crianças ao mesmo tempo. E há um pormenor muito giro, eu gosto deste pormenor. Se não se importa, eu vou contar este pormenor. O João, aqui que está a dormir, que é o que muitos de nós gostaria de fazer, um pormenor muito giro, é tio da Chloe. E a Chloe, a sobrinha, é mais velha que o tio. Isto vai ficar na história do meu ministério, não é? Mas é bom, é uma bênção. A Bíblia diz, em Salmos 127:3, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Outro texto, Tiago 1:17, diz, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Estas 2 crianças, estes vossos filha e filho, é uma boa dádiva do nosso Pai. E o fantástico nisto tudo é que Deus, quando pensou criar a Chloe e quando pensou em criar um João, pensou em vocês como pais para educar estas crianças nos caminhos do Senhor. É Ele que dá a sabedoria. É um presente de Deus, um presente planeado de Deus para cada um de vós. Cada sorriso, vocês veem, cada crescimento, cada etapa do crescimento, vocês vão sentir, agora estão a viver as noites sem dormir, é verdade, mas cada etapa que vão crescendo, vocês vão sentindo-se como se fosse um reflexo do amor de Deus na vossa vida. Estas crianças, eu tenho que dizer em plural, são pequenos mordomos. E nós, como pais, igreja, somos os jardineiros encarregados de regar a semente da fé no coração dos vossos filhos. Não é pelos próprios méritos que nós guiaremos os nossos filhos, mas pela dependência total do Espírito Santo. E acreditem que educar uma criança necessita de muita sabedoria, muito amor e sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus. E Deus quer fazer parte desta vossa caminhada. Deus quer ajudar, deixa-me cá ver os nomes dos pais, o Jason e a Caroline na educação da Chloe. Ele quer fazer parte da vossa família. Ele está a dizer, eu estou aqui para vos ajudar. O mesmo para o Jason e Jenny, eu estou aqui para vos ajudar e dar sabedoria para educar o João nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. Nós devemos orar pelos nossos filhos todo o tempo. Nós nunca devemos parar de orar pelos nossos filhos. Mesmo aqueles que já têm os filhos fora de casa, em Portugal costumamos dizer, filhos criados, trabalhos dobrados. Precisamos continuar a orar pelos nossos filhos, que é o bem precioso. E ensinar os nossos filhos num caminho, no relacionamento com Jesus. A primeira imagem que o João e a Chloe vão ter de Deus vai estar refletida nos pais. Se vê um pai e uma mãe de amor, a imagem que eles vão ter de Deus é que o Deus é um Deus de amor. É um Deus presente. Apesar dos pais trabalharem, estarem presentes na vida dos filhos, isso vai deixar marcas neles. Porque estamos a ensinar que Deus, minha filha, meu filho, Deus é presente. É presente na minha vida e é presente na tua vida. E reparem que para Jesus as crianças são muito importantes.
Porque quando as mães levaram as crianças a Jesus, havia os discípulos. Não chateiem Jesus. Não chateiem Jesus, agora não tem tempo para as crianças. E Jesus vai dizer o seguinte: ei, espera lá. Deixem vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Hoje dedicamos estas duas crianças, o João e a Chloe, para que possam ser amadas. Dedicamos para que ela possa crescer na sabedoria e no conhecimento de Jesus Cristo. O que nós vemos é estes rebentos pequeninos que possam crescer e um dia tomar uma decisão de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Que possam sentir esse amor de Deus na vida dos pais. E o mesmo Deus que contou as estrelas e as chama pelos nomes, já escreveu os dias da Chloe e do João no seu livro da vida. E Ele saberá, Ele tem um propósito para cada um dos vossos filhos. A nossa tarefa é confiar no nosso Deus, orar, andar ao lado, apontando sempre o caminho para o céu. Que esta criança, que a vossa filha e o vosso filho sejam um testemunho vivo de que vale a pena servir a Deus. Que ele cresça como o menino Samuel, que aprendeu a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Que eles possam, quando crescerem, se entretanto Jesus não vier, possam olhar para trás e perceberem que o Deus guiou os pais é o mesmo Deus que guiou a vida deles. Por isso, que Deus possa abençoar o vosso lar, a vossa família, com amor no lar. A Chloe e o João possam crescer com a presença de Deus. Neste momento nós vamos ajoelhar-nos. Aqui vamos ajoelhar. Eu vou pedir que a Chloe se aproxime mais, porque eu vou colocar as mãos. A Chloe está a olhar para mim, eu não vou... Vamos nos ajoelhar aqui, podemos ajoelhar. Querido Deus, querido Pai, que bênção e que presente maravilhoso deste estas famílias, Senhor. Esta criança, esta menina e este menino que Tu enviaste do alto do céu para enriquecer a vida desta família, Senhor. Nós queremos pedir, em primeiro lugar, sabedoria do alto para os pais. Dar-lhes a sabedoria, dar-lhes o amor, a paciência, porque Tu olhaste para o pai e para a mãe e viste neles capacidade para educar estes Teus filhos, Pai. Porque antes de serem filhos deles, são Teus filhos em primeiro lugar. E que o propósito dos pais seja guiá-los para quando Tu vieres, ambos os pais possam dizer: eis-nos aqui, com a filha, com os filhos que nos deste, Senhor. E Pai, eu quero pedir uma bênção muito especial para a Chloe. Que Tu a abençoes, que ela possa crescer com saúde, com força. Desenvolva-se bem para a alegria dos pais, Senhor. E que através dos pais ela possa ver o amor de Deus no olhar, no abraço, no sorriso, no falar do pai e da mãe. E que ela possa sentir o desejo de, quando crescer, também servir este Deus maravilhoso. Porque Jesus está quase a voltar. E Deus quer que os pais e a Chloe possam um dia estar na Canaã celestial. Paizinho do céu, nós também vemos este pequenino, o João, que neste momento dorme nos braços da sua mãe. É tão bom ver como um bebê consegue descansar nos braços dos pais. Que os pais também possam descansar nos Teus braços, Senhor. Que o João possa sempre descansar nos braços dos pais e sentir que também pode descansar no braço deste Deus tão maravilhoso que és Tu, Pai. Senhor, abençoa, fortalece, também possa crescer em força, sabedoria e saúde, sentindo a orientação do Pai Celestial. E quando Tu vieres, os pais do João possam dizer também: eis-me aqui, com o filho que me deste, e com toda a minha família. Senhor, nós queremos que estas famílias, juntamente com os seus filhos, com a sua descendência, possam um dia vivenciar a nova terra e o novo céu para todo o sempre, Pai. Abençoa, fortalece-os grandemente. São as bênçãos que queremos pedir e agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Podemos nos levantar. E agora, não me quero me enganar nos certificados. Aqui tem o certificado da educação do João e aqui o certificado da educação da Chloe. Que Deus vos abençoe. Amém. Força. Falta para o Instagram, não é isto?
Muito bem. Nós podíamos só ficar por esta dedicação, já ficávamos felizes, não é? É bom. É que no plano de Deus faltava vir a Chloe e o João para preencher o lugar à mesa que Jesus tem preparado.